Ela entrou para cuidar das dores dele, mas foi o corpo dela que ele passou a desejar. Cada toque clínico virava centelha, cada instrução um convite disfarçado. Ele gemia mais de desejo do que de dor, e ela fingia não notar, até que, entre sussurros e suor, a fisioterapia virou tentação. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. Entre corredores estreitos do conjunto habitacional Jardim Esperança, na periferia de São Paulo, cresceu Bruna Ferreira, uma jovem de 24 anos que aprendeu desde cedo que sonhos precisam de disciplina para se tornarem realidade. O pequeno apartamento onde morava com a mãe, Dona Iracema, não tinha espaço para fantasias, apenas para determinação. Enquanto outras meninas sonhavam com príncipes encantados, Bruna mergulhava nos livros, acreditando que o amor verdadeiro era apenas ficção de novela. Algo bonito de se ver, mas impossível de viver. Naquela manhã de maio, enquanto o chuveiro teimava em esquentar, Bruna revisava mentalmente cada detalhe da entrevista que teria em algumas horas. Depois de anos de sacrifícios, estágios mal remunerados e noites de sono trocadas por livros, finalmente havia se formado em fisioterapia pela Universidade de São Paulo. Uma conquista que parecia distante para alguém nascida onde ela nasceu. "Filha, o café está na mesa. Vem logo que vai esfriar", gritou Dona Iracema da cozinha. O apartamento era tão pequeno que qualquer sussurro ecoava por todos os cômodos, mas gritar já era um hábito familiar. Bruna enrolou-se na toalha surrada e foi até o pequeno guarda-roupa escolher a roupa mais formal que possuía. Um vestido azul marinho comprado em promoção e um blazer emprestado de sua amiga Janaína. "Mãe, não sei se vou conseguir essa vaga." Bruna pegou a xícara de café, tentando controlar o tremor nas mãos. "É uma clínica particular no Itaim Bibi. Gente rica, sabe? Nem sei se vou me encaixar lá." Dona Iracema, uma mulher de 45 anos que parecia ter 60, sorriu revelando a falta de 2 dentes, luxo que ainda não havia conseguido substituir. Desde que o marido a abandonara com uma filha de 2 anos, ela sustentou a casa como diarista, nas mansões do Morumbi. Conhecia bem o mundo dos ricos. "Escuta aqui, menina. Você estudou mais que todo mundo naquele lugar. Se formou com honra. Não é porque a gente não tem berço que não temos valor." Iracema segurou as mãos da filha com firmeza. "Levanta a cabeça. Você merece estar lá tanto quanto qualquer um." Bruna sorriu, sentindo o peso da responsabilidade. Cada conquista sua não era apenas pessoal, mas uma vitória para toda uma família, para uma comunidade inteira que raramente via os seus chegarem tão longe. No ônibus lotado que cruzava a cidade de ponta a ponta, Bruna repassava mentalmente todas as técnicas de fisioterapia que aprendera. O trajeto da periferia até os bairros nobres de São Paulo era como atravessar diferentes mundos dentro da mesma cidade. Quando desceu no ponto mais próximo da clínica, sentiu-se uma estrangeira. Edifícios espelhados refletiam nuvens e céu. Carros importados deslizavam silenciosamente pelas ruas bem pavimentadas. A clínica Integrar ficava no térreo de um edifício corporativo. Logo na entrada, o ar-condicionado gelado e o silêncio asséptico contrastavam com o calor humano e o barulho do bairro onde crescera. Recepcionistas de uniformes impecáveis a receberam com sorrisos medidos. "Bruna Ferreira, certo? Dr. Maurício está aguardando. Siga por ali, por favor." O escritório do diretor clínico era decorado com diplomas internacionais e plantas artificiais que pareciam reais. Dr. Maurício, um homem de meia idade com cabelos grisalhos perfeitamente alinhados, analisou o currículo de Bruna com expressão neutra. "Seu histórico acadêmico é impressionante, Senhorita Ferreira, mas tenho uma proposta diferente do que anunciamos." Bruna sentiu o coração acelerar. Seria uma desculpa educada para dispensá-la. Um de nossos pacientes mais importantes solicitou atendimento domiciliar. "É um caso especial." O médico fez uma pausa significativa. "O paciente é Gustavo Meirelles, herdeiro do Grupo Meirelles." O nome não precisava de apresentações. O Grupo Meirelles era um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, com negócios que iam da construção civil à tecnologia. E Gustavo, o único filho de Ricardo Meirelles,
Era frequentemente destaque nas colunas sociais por seu estilo de vida luxuoso e romances com modelos internacionais. Ele sofreu um acidente grave há 3 meses. Fraturou a bacia e várias costelas. Teve lesões na coluna. Fisicamente está se recuperando, mas... O médico baixou a voz. Emocionalmente é outra história. Já dispensou 5 fisioterapeutas. Está recluso, irritadiço, difícil. Bruna franziu o senho. Doutor, com todo respeito, por que está me oferecendo esse caso? Sou recém-formada. Dr. Maurício sorriu pela primeira vez. Justamente. Você não tem os vícios dos profissionais mais experientes. E, sinceramente, seu perfil indica alguém que não desiste facilmente diante de desafios. O salário será 3 vezes o que oferecemos inicialmente, mais benefícios. Uma quantia que mudaria sua vida e a de sua mãe completamente. Bruna pensou na hipoteca do apartamento, nas contas atrasadas, no tratamento dentário que Dona Iracema tanto precisava. Quando começo? Na manhã seguinte, um motorista uniformizado aguardava Bruna em frente ao conjunto habitacional. Os vizinhos espiavam curiosos pelas janelas, enquanto ela entrava no carro importado, com uma mistura de orgulho e desconforto. Durante o trajeto, o motorista, que se apresentou como Sebastião, explicou alguns detalhes sobre a mansão Meireles. O patrão não gosta de barulho, moça. Depois do acidente, ficou assim, quieto. A mansão parece um cemitério agora. A propriedade dos Meireles ficava em Alphaville, bairro de luxo nos arredores de São Paulo. Protegida por muros altos e um sistema de segurança digno de embaixada, a mansão era um imponente edifício de arquitetura contemporânea, com vidros espelhados e linhas retas, cercado por jardins meticulosamente cuidados. Teresa, a governanta de meia-idade que recebeu Bruna na entrada, tinha expressão severa e olhos avaliadores. Ele está na sala de fisioterapia. Siga-me, por favor. Enquanto caminhavam pelos corredores de mármore, acrescentou em tom baixo: não mencione o acidente, nem a senhorita Camila. Antes que Bruna pudesse perguntar quem era Camila, Teresa abriu uma porta dupla que dava para uma sala ampla, equipada com aparelhos de fisioterapia de última geração. As janelas do piso ao teto ofereciam vista para uma piscina de borda infinita e, além dela, o horizonte de São Paulo. Sentado em uma cadeira de rodas, de costas para a porta, estava Gustavo Meireles. Mesmo na posição em que se encontrava, havia algo imponente em sua postura. Cabelos negros cortados com precisão, ombros largos sob uma camiseta de algodão egípcio. Sr. Meireles, esta é Bruna Ferreira, sua nova fisioterapeuta, anunciou Teresa. Quando ele virou a cadeira, Bruna sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. As fotos das revistas não faziam justiça, mesmo com o rosto marcado por uma cicatriz recente que cortava a sobrancelha esquerda até a maçã do rosto. Gustavo Meireles era de tirar o fôlego. Olhos verdes intensos, maxilar definido, lábios que, mesmo em uma linha fina de desaprovação, eram perfeitos. Mas foi o olhar vazio carregado de uma tristeza profunda que realmente capturou a atenção de Bruna. Quantos anos você tem? A voz dele era grave e áspera, como se pouco usada. 24, senhor. E quantos pacientes como eu já tratou? Bruna respirou fundo, decidindo pela honestidade. Nenhum exatamente como o senhor. Mas trabalhei com diversos casos de trauma durante meu estágio no Hospital das Clínicas. Gustavo soltou uma risada seca, sem humor. Sei, Maurício agora está me mandando estagiárias. Sou fisioterapeuta formada com especialização em traumatologia. Bruna manteve a voz firme, apesar do coração acelerado. Se me permite dizer, sua postura na cadeira está prejudicando sua recuperação. A coluna precisa estar alinhada. Um silêncio tenso se instalou na sala. Teresa, ainda à porta, parecia prender a respiração. Por alguns segundos, Bruna temeu ter ultrapassado algum limite invisível, ter perdido o emprego antes mesmo de começar. Então, lentamente, quase imperceptivelmente, Gustavo ajustou sua postura na cadeira. Teresa, pode nos deixar, ele disse, sem tirar os olhos de Bruna. Quando a governanta saiu, ele continuou. Estou cansado de profissionais que me tratam como se eu fosse feito de cristal. O último fisioterapeuta teve medo até de me tocar. Bruna colocou sua bolsa sobre um banco e começou a organizar seus materiais. Não estou aqui para ter pena do senhor.
Estou aqui para ajudá-lo a recuperar o movimento completo e diminuir a dor. E se eu disser que a dor é a única coisa que me faz sentir vivo? O comentário pegou Bruna de surpresa. Ela parou o que fazia e olhou diretamente para Gustavo. Por um breve momento, viu além da fachada de homem rico e arrogante. Viu alguém quebrado por dentro, carregando um peso que ia muito além das lesões físicas. Então eu diria que meu trabalho é mais necessário do que imaginei. Ela se aproximou da cadeira, assumindo uma postura profissional. Podemos começar avaliando sua amplitude de movimento no tornozelo esquerdo. Quando Bruna tocou a perna de Gustavo pela primeira vez, sentiu um leve tremor percorrer o corpo dele. Não era apenas a reação física de um músculo danificado, era algo mais profundo, como se o toque humano fosse ao mesmo tempo desejado e temido. Durante a sessão de 1 hora, Gustavo respondeu às instruções com monossílabos, mas Bruna notou que, aos poucos, a tensão em seus ombros diminuía. Quando ela manipulava cuidadosamente a área lombar, ele fechou os olhos por um momento. Não de dor, mas de alívio. Terminamos por hoje, anunciou Bruna, guardando seus equipamentos. Amanhã continuaremos com exercícios para fortalecer a musculatura pélvica. Você é diferente dos outros, comentou Gustavo enquanto ela arrumava suas coisas. Diferente como? Não tem medo de mim. Bruna sorriu levemente. Com todo respeito, Sr. Meireles. Cresci no Jardim Esperança. Lá aprendemos a não ter medo de pessoas, apenas de situações. Algo nos olhos dele mudou. Um brilho de interesse, talvez curiosidade. Amanhã mesmo horário. Não era uma pergunta, mas Bruna assentiu. Quando deixou a mansão naquele dia, carregava consigo a sensação inquietante de ter começado algo que iria muito além de uma relação terapeuta-paciente. O que ela não sabia era que Gustavo Meireles, sozinho em sua sala de fisioterapia, tinha acabado de sorrir pela primeira vez em meses. Nas 2 semanas que se seguiram, uma rotina se estabeleceu. Bruna chegava às 9 da manhã na mansão Meireles, sempre trazida pelo mesmo motorista silencioso. A cada dia, notava pequenas mudanças em Gustavo. Um comentário menos ácido, um olhar que durava 1 segundo a mais, uma pergunta ocasional sobre sua vida fora daquelas paredes de mármore. Durante a 6ª sessão de fisioterapia, enquanto Bruna aplicava uma técnica de liberação miofacial nas costas de Gustavo, ele perguntou subitamente: como é crescer no Jardim Esperança? A pergunta a pegou de surpresa. Era a primeira vez que ele demonstrava interesse genuíno por sua vida. É, intenso, respondeu após uma pausa. Todo mundo conhece todo mundo. Não temos muito, mas compartilhamos o que temos. Minha mãe costuma dizer que somos ricos de outras formas. Gustavo permaneceu em silêncio por alguns segundos. E seu pai? Ele nos deixou quando eu tinha 2 anos. Bruna manteve as mãos firmes apesar da memória dolorosa. Foi para o Paraná com outra mulher. Nunca mais tivemos notícias. Sinto muito. Não sinta. Minha mãe fez o trabalho de 2, 3 quantos pais fossem necessários. Um sorriso suave surgiu nos lábios de Bruna. Ela limpou as casas mais ricas de São Paulo para que eu pudesse estudar. Nunca reclamou, nunca falou mal dele na minha frente. Só seguiu em frente. As mãos de Bruna encontraram um nó tenso próximo à escápula de Gustavo. Quando aplicou pressão, ele soltou um gemido baixo entre dor e alívio. Desculpe, estou machucando. Não, ele respondeu com a voz mais rouca que o normal. Continue. Houve algo na maneira como ele disse continue, que fez o coração de Bruna acelerar. Um calor inesperado subiu pelo seu pescoço, tingindo suas bochechas. Ela agradeceu mentalmente por ele estar de bruços na maca, incapaz de ver sua reação. E você? Perguntou Bruna, tentando manter a conversa profissional. Como foi crescer aqui? Gustavo ficou em silêncio por tanto tempo que Bruna pensou que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção contida. Solitário. Meus pais estavam sempre ocupados construindo o império. Fui criado por babás motoristas empregados. Estudei nos melhores colégios internos da Europa. Aprendi 5 idiomas antes dos 16. Jantei sozinho na maioria das noites. Bruna sentiu uma pontada de compaixão. Era fácil julgar os ricos, mas solidão era solidão, não importava o tamanho da casa onde se vivia.
Parece que tivemos infâncias opostas, comentou. Eu nunca tive privacidade. Nosso apartamento é tão pequeno que consigo ouvir minha mãe respirando do outro cômodo. Um som surpreendente preencheu a sala, uma risada genuína de Gustavo. Isso explica muito sobre você. Como assim? Sua determinação, sua autenticidade. Ele virou o rosto para o lado, buscando os olhos dela. A maioria das pessoas que conheço usa máscaras. Você não. O olhar que trocaram durou mais do que o profissionalismo permitiria. Bruna foi a primeira a desviar, sentindo-se estranhamente vulnerável. A sessão terminou com Gustavo conseguindo ficar em pé com a ajuda das barras paralelas, um progresso significativo. Quando Bruna guardava seus materiais, ele a surpreendeu novamente. Gostaria de almoçar aqui hoje? Teresa prepara uma moqueca capixaba que é absurda. Bruna hesitou. Almoçar com um paciente ultrapassava uma linha que ela havia prometido a si mesma nunca cruzar. Não se preocupe, acrescentou Gustavo, ao perceber sua hesitação. É apenas um almoço. Seria agradável ter companhia para variar. Algo na sinceridade daquele pedido fez Bruna aceitar. 1 hora depois, estavam na varanda com vista para o jardim, servidos por Teresa, que, para a surpresa de Bruna, parecia genuinamente feliz em ver seu patrão socializando. A moqueca era realmente excepcional, e a conversa fluiu com uma facilidade inesperada. Gustavo falou sobre suas viagens pelo mundo, e Bruna compartilhou histórias de sua infância no bairro periférico. Em algum momento, ambos perceberam que estavam rindo. Ele provavelmente pela primeira vez desde o acidente. Relação-se sem o filtro de formalidade que sempre mantinha em ambientes profissionais. Foi durante a sobremesa que Gustavo mencionou o acidente pela primeira vez. Eu estava pilotando meu barco em Angra. Tinha bebido, estava indo rápido demais. Típico clichê de playboy irresponsável. Sua voz estava controlada, mas Bruna percebeu a tensão em seus dedos ao redor do copo. Bate em um rochedo. O barco virou. Camila estava comigo. Bruna sentiu um nó no estômago. Camila, o nome que Teresa havia dito para não mencionar. Ela se machucou. Gustavo olhou para o horizonte. Quebrou o braço. Nada sério fisicamente. Mas depois disso ela mudou. Ou talvez o acidente apenas revelou quem ela sempre foi. Vocês eram noivos por 3 anos. Ele tomou um gole de água. Ela ficou ao meu lado enquanto os médicos não sabiam se eu voltaria a andar. Estava lá quando passei por 3 cirurgias, mas quando ficou claro que minha recuperação seria lenta, que eu não seria o mesmo por um tempo. Ele deixou a frase morrer no ar. Ela foi embora, Bruna completou suavemente. Não exatamente. Ela disse que precisava reavaliar prioridades. 2 semanas depois estava em Ibiza com um tenista sueco. Gustavo sorriu sem humor. As pessoas mostram quem realmente são nos momentos difíceis. Aprendi isso da pior forma. Bruna quis dizer algo consolador, mas sabia que qualquer palavra soaria vazia. Em vez disso, apenas assentiu em silêncio, respeitando a vulnerabilidade que ele havia demonstrado. Quando terminaram o almoço, Gustavo parecia exausto, não fisicamente, mas emocionalmente. Bruna percebeu que era hora de ir. Obrigada pelo almoço. A moqueca estava incrível mesmo. Ele sorriu um sorriso cansado, mas genuíno. Você vai voltar amanhã? Havia uma fragilidade naquela pergunta que fez o coração de Bruna apertar. Claro, temos uma reabilitação para concluir, não é? Nos dias que se seguiram, o relacionamento entre eles mudou sutilmente. As sessões de fisioterapia continuaram profissionais, mas os almoços tornaram-se parte da rotina. Conversavam sobre livros, filmes, música, descobrindo, para a surpresa de ambos, que tinham gostos semelhantes apesar dos mundos distintos de onde vinham. Gustavo começou a fazer progressos físicos impressionantes. Em 3 semanas, já conseguia andar com auxílio de uma bengala. Seu humor melhorou visivelmente, e Teresa comentou discretamente com Bruna que a casa parecia menos como um mausoléu e mais como um lar novamente. Foi durante a 4ª semana que algo mudou definitivamente. Bruna estava ajudando Gustavo com exercícios na piscina aquecida. A água facilitava movimentos que ainda eram dolorosos em terra. Ele usava apenas uma bermuda de natação, e Bruna não podia deixar de notar seu corpo bem definido, apesar dos meses de inatividade forçada.
A cicatriz que descia pelo seu torso, resultado de uma das cirurgias, não diminuía em nada sua beleza masculina. Pelo contrário, acrescentava uma vulnerabilidade que o tornava ainda mais atraente. Ela estava no meio de uma explicação sobre a importância da respiração durante os exercícios, quando percebeu que Gustavo a observava com intensidade. Suas palavras morreram no meio da frase. O que foi? Perguntou, sentindo-se subitamente consciente da proximidade entre eles na água. Você nunca namorou ninguém, não é? A pergunta direta a pegou completamente desprevenida. Bruna sentiu o rosto queimar, uma sensação de nudez emocional tomando conta dela. Como você... É a maneira como você reage quando nos tocamos. Como desvia o olhar quando estamos muito próximos. A voz dele era baixa, quase um sussurro. E há uma pureza na forma como você vê o mundo. Não é julgamento, é apenas uma observação. Bruna nunca havia se sentido tão exposta. Era verdade. Aos 24 anos nunca tinha tido um relacionamento sério. Alguns encontros casuais durante a faculdade, beijos trocados em festas, mas nada que tivesse evoluído para intimidade física ou emocional profunda. Sempre colocou os estudos em primeiro lugar, depois o trabalho, depois as responsabilidades com a mãe. O amor romântico nunca pareceu uma prioridade, ou talvez, secretamente, nunca tivesse acreditado merecer esse tipo de conexão. Não tenho tempo para isso, respondeu finalmente, tentando soar casual. Estudar, trabalhar, ajudar minha mãe. Relacionamentos acabam em segundo plano. Gustavo deu um passo na água, diminuindo a distância entre eles. Ou talvez estivesse esperando por algo real. O coração de Bruna disparou. Ela sabia que deveria recuar, manter a distância profissional, mas seus pés pareciam presos ao fundo da piscina. Sr. Meireles. Gustavo, ele corrigiu suavemente. Acho que já passamos da formalidade, não? Gustavo, ela repetiu, sentindo o nome estranho em sua língua. Isso não é apropriado. Eu sou sua fisioterapeuta. E se não fosse? A pergunta pairou entre eles como eletricidade no ar. Bruna sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura da água. Mas eu sou. Por enquanto. Os olhos dele nunca deixaram os dela. Minha reabilitação está quase completa, graças a você. Em algumas semanas não serei mais seu paciente. Bruna não soube o que responder. Uma parte dela queria fugir daquela situação, daquela intensidade que a assustava. Outra parte, uma parte que ela mal reconhecia, queria se aproximar ainda mais, descobrir o que aconteceria se cruzasse aquela linha invisível. Felizmente, o momento foi interrompido por Teresa, que apareceu na borda da piscina. Senhor Gustavo, seu pai está no telefone. Diz que é importante. O encanto quebrou-se. Gustavo suspirou e nadou até a escada da piscina. Continuamos amanhã? Perguntou a Bruna, como se nada extraordinário tivesse acontecido entre eles. Sim. Claro. Ela respondeu automaticamente, ainda atordoada pela intensidade do momento anterior. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no Jardim Esperança, Bruna não conseguiu dormir. Repassava mentalmente cada interação com Gustavo, cada olhar, cada toque durante as sessões de fisioterapia. Estava desenvolvendo sentimentos que nunca havia experimentado antes. Uma mistura de atração física, conexão emocional e medo do desconhecido. Você está diferente, observou Dona Iracema durante o café da manhã. Tem brilho nos olhos. É esse trabalho novo? Bruna engoliu em seco, incapaz de mentir para a mãe que a conhecia tão bem. É complicado, mãe. Iracema estudou a filha por um momento, depois assentiu lentamente. É o patrão, não é? O tal do Meireles. Como você... Filha, sou pobre, não burra. Iracema sorriu com ternura. Reconheço esse olhar. É o mesmo que tive quando conheci seu pai. A menção do pai, algo raro na casa delas, fez Bruna se sobressaltar. E olha como acabou. Nem todos os homens são como seu pai, Bruna. Iracema pegou as mãos da filha entre as suas, calejadas por anos de trabalho duro. E nem todos os ricos são monstros. Alguns têm coração, apesar do dinheiro. Mesmo se fosse verdade, nossos mundos são completamente diferentes, mãe. Pessoas como ele não acabam com pessoas como nós. Iracema deu de ombros. Quem faz as regras do amor? Não são os ricos, não são os pobres. É o coração. Ela apertou as mãos da filha.
Só tenha cuidado. Não com ele, mas com você mesma. Corações inexperientes quebram mais facilmente. As palavras da mãe acompanharam Bruna durante todo o trajeto até a mansão Meireles naquela manhã. Quando chegou, algo parecia diferente. A casa, normalmente silenciosa, estava empolvorosa. Empregados moviam-se apressados e Teresa parecia especialmente tensa. O que aconteceu? Perguntou Bruna, preocupada com Gustavo. Ela voltou. Respondeu Teresa com voz contida. Camila está de volta. Bruna sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Camila, a ex-noiva? Ex-nada. Pelo jeito, ela decidiu que quer outra chance. Teresa olhou significativamente para Bruna e trouxe o pai, Marcos Portela. O nome Portela era tão conhecido quanto Meireles no mundo empresarial brasileiro. As duas famílias tinham negócios interligados há décadas. O senhor Gustavo está na biblioteca, continuou Teresa. Pediu para você ir até lá quando chegasse. Com o coração pesado, Bruna se dirigiu à biblioteca, uma sala imponente que nunca havia visitado antes. Bateu suavemente na porta. Entre, veio a voz de Gustavo. Quando abriu a porta, a visão que encontrou a fez paralisar. Gustavo estava sentado em uma poltrona de couro, bengala apoiada ao lado. À sua frente, em um sofá elegante, estavam duas pessoas. O homem na casa dos 60 anos tinha a postura autoritária de quem comanda impérios. A mulher, Bruna imediatamente reconheceu Camila Portela das revistas de celebridades. Alta, esguia com cabelos loiros perfeitamente estilizados e maquiagem impecável, Camila era a personificação da elite brasileira. Usava um vestido que provavelmente custava mais que 6 meses do salário de Bruna. Quando virou-se para ver quem entrava, seu olhar atravessou Bruna como se ela fosse invisível, ou pior, insignificante. Ah, a fisioterapeuta, disse com um sorriso educado que não alcançava os olhos. Gustavo falou tanto sobre seu trabalho. Bruna sentiu-se subitamente inadequada em suas roupas simples, com seu cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Gustavo pareceu perceber seu desconforto. Bruna, esta é Camila Portela e seu pai, Marcos. Ele fez as apresentações com voz neutra, impossível de ler. Bruna é a responsável por minha recuperação. Uma profissional excepcional. A palavra profissional caiu como uma pedra no estômago de Bruna. Era isso que ela era. Afinal, uma funcionária, nada mais. Encantada, disse Marcos Portela sem realmente olhar para ela. Gustavo, voltando ao assunto, o conselho espera sua resposta até sexta-feira. Sua presença na reunião é crucial para finalizar a fusão. E não se preocupe com nada, acrescentou Camila, colocando possessivamente a mão sobre o joelho de Gustavo. Estarei ao seu lado em cada passo, como sempre deveria ter sido. Bruna observou a mão perfeitamente manicurada de Camila sobre Gustavo, notando que ele não a removeu. Sentiu uma dor aguda no peito, uma sensação nova e devastadora. Senhor Meireles, acho que devemos reagendar a sessão de hoje, conseguiu dizer, orgulhosa por sua voz não trair a tempestade emocional dentro dela. Posso voltar amanhã. Gustavo finalmente olhou diretamente para ela, seus olhos ilegíveis. Não será necessário. Acho que deveríamos pausar as sessões por alguns dias. Tenho reuniões de negócios importantes esta semana. Claro, Bruna assentiu mecanicamente. Basta me avisar quando quiser retomar. Obrigado. Senhorita, Marcos Portela hesitou, claramente tendo esquecido seu nome segundos após a apresentação. Ferreira, completou Bruna. Bruna Ferreira. Sim, isso. Obrigado por compreender. Bruna saiu da biblioteca sentindo-se invisível, dispensável. No corredor encontrou Teresa, que a observava com uma mistura de pena e compreensão. Ela sempre volta quando sente que pode estar perdendo algo, comentou a governanta em voz baixa. E ele sempre... Bem, nunca foi fácil para ele resistir a ela. Bruna assentiu, incapaz de formular uma resposta. Enquanto caminhava para a saída, cada passo parecia mais pesado que o anterior. Tinha a sensação perturbadora de que algo precioso estava escorregando por entre seus dedos. Algo que nunca havia sido verdadeiramente seu para começar. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. 3 dias se passaram sem notícias de Gustavo. Bruna mergulhou no trabalho na clínica Integrar, assumindo outros pacientes e tentando convencer a si mesma de que era melhor assim.
O que estava acontecendo com ela não era profissional, não era sensato, não era realista. Uma fisioterapeuta recém-formada, de origem humilde, envolvendo-se com um dos homens mais ricos do Brasil, era roteiro de novela das 9, não de vida real. Numa quinta-feira chuvosa, enquanto atendia uma senhora idosa com artrite, Bruna foi chamada à recepção. A assistente administrativa da clínica a informou que o Sr. Meireles está na linha 3. Com o coração aos pulos, Bruna atendeu. Alô, Bruna? A voz grave de Gustavo do outro lado fez seu estômago revirar. Preciso que você volte hoje. Ela hesitou, confusa com a urgência em sua voz. Aconteceu alguma coisa? Piorou da coluna? Não, sim, não sei. Ele parecia frustrado. Só você pode vir? Mandarei Sebastião buscá-la em 1 hora. Bruna olhou ao redor, para a agenda cheia de pacientes do dia. Gustavo, tenho compromissos aqui. Não posso simplesmente... Por favor. A palavra soou estranha vinda dele. Um homem acostumado a ordenar, não a pedir. Preciso falar com você. Havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade, uma urgência, que fez Bruna ceder. Está bem. 1 hora. Depois de reorganizar seus horários com a ajuda compreensiva de Dr. Maurício, os Meireles são nossa prioridade. Sempre. Bruna encontrou-se novamente no carro com Sebastião, atravessando São Paulo em direção a Alphaville. O patrão anda estranho, comentou Sebastião, quebrando seu habitual silêncio. Desde que a senhorita Portela voltou, ele parece um leão enjaulado. Ontem quebrou uma garrafa de uísque na parede. Bruna franziu o senho. Gustavo bebendo novamente? Isso era preocupante, especialmente considerando que o álcool tinha sido fator no acidente. Quando chegaram à mansão, foi Teresa quem a recebeu, com expressão aliviada. Graças a Deus você veio. Ele está insuportável. Onde está Camila? Bruna não pôde evitar perguntar. Teresa revirou os olhos. Foi para o spa com as amigas em Campos do Jordão. Disse que precisava de uma pausa da tensão. Como se ela soubesse o que é tensão de verdade. A governanta conduziu Bruna não para a sala de fisioterapia, mas para os fundos da propriedade, onde um caminho de pedras levava a uma pequena casa junto ao lago artificial. Era uma construção mais simples e aconchegante que a mansão principal, um refúgio. Ele está lá desde ontem. Só pediu café e uísque. Nem comeu direito. Bruna caminhou sozinha até a casa. Através das janelas viu Gustavo sentado em uma poltrona, de frente para o lago, um copo na mão. Bateu suavemente no vidro para não assustá-lo. Quando ele se virou, Bruna quase não o reconheceu. Em apenas 3 dias, Gustavo parecia ter retrocedido meses em sua recuperação. A postura estava novamente curvada, o rosto marcado por olheiras profundas, a barba por fazer. Mais perturbador, no entanto, era o olhar vazio, o mesmo que ela havia encontrado em seu primeiro dia de trabalho. Ele abriu a porta e ficou parado, apenas olhando para ela como se não acreditasse que Bruna realmente tinha vindo. Você está péssimo, ela disse sinceramente. Uma sombra de sorriso cruzou o rosto dele, sempre honesta. Bruna entrou na casa, imediatamente notando as garrafas, vazias e a desordem, tão diferente do ambiente impecavelmente organizado da mansão principal. O que está acontecendo, Gustavo? Ele caminhou de volta para a poltrona, mancando visivelmente sem a bengala. Bruna notou com preocupação que seu andar estava pior que na última vez que o vira. Camila quer reatar, oficialmente. Ele falou sem emoção, como se discutisse o clima. Meu pai acha que é a decisão certa. A família dela controla 30% das ações do nosso maior projeto. Um casamento fortaleceria laços empresariais. Ele deu uma risada amarga, como se não estivéssemos no século XXI. Bruna se sentou na poltrona oposta, tentando ignorar a pontada de dor ao ouvir sobre o possível casamento. E você, o que você quer? Gustavo olhou para ela. Realmente olhou pela primeira vez desde que chegara. Não é óbvio? Nada é óbvio para mim, Gustavo. Bruna manteve a voz firme. Não sou telepata. E você me afastou no momento em que ela apareceu. Eu não... Ele começou a protestar, mas parou. Sim, afastei. Porque quando olhei para vocês duas na mesma sala, fiquei apavorado. Apavorado? Com o quê? Com o que eu senti. Ele colocou o copo sobre a mesa de centro com força desnecessária. Camila representa tudo o que sempre conheci. O mundo corporativo,
as aparências, os jogos sociais. Ela entende esse universo, faz parte dele. Quando ela entrou no meu quarto de hospital depois do acidente, fiquei aliviado. Era familiar, seguro. E quando ela foi embora? Perguntou Bruna suavemente. Foi como se... Ele procurou as palavras. Como se uma venda tivesse caído. De repente vi a verdade sobre nosso relacionamento. Sobre minha vida. Era tudo tão vazio. Gustavo levantou-se com dificuldade e caminhou até a janela observando o lago. Então você apareceu. Com suas roupas simples, seu bloco de anotações meticuloso, sua honestidade brutal. No início, pensei que seria apenas mais uma pessoa passando pela minha vida, fazendo o seu trabalho. Mas então, ele se virou para encará-la. Você começou a me mostrar um mundo que nunca conheci. Um mundo onde as pessoas se importam de verdade, onde o valor não está no sobrenome ou na conta bancária. Bruna sentiu o coração acelerar, mas manteve-se quieta, deixando-o continuar. E agora estou aqui, dividido entre o que sempre conheci e algo que nunca experimentei. Entre o caminho seguro e o desconhecido. Ele passou a mão pelos cabelos despenteados. Entre o que esperam de mim e o que eu realmente quero. E o que você quer, Gustavo? Bruna finalmente perguntou, e sua voz pouco mais que um sussurro. Ele se aproximou dela lentamente, como se temesse que Bruna pudesse desaparecer se fizesse um movimento brusco. Você. A palavra saiu como uma confissão. Eu quero você, Bruna, de um jeito que nunca quis ninguém. Não apenas fisicamente, embora Deus saiba que sim também dessa forma, mas inteiramente. Sua mente, seu coração, sua visão do mundo. Quero aprender a ver a vida através dos seus olhos. Bruna sentiu o ar fugir de seus pulmões. Era tudo o que secretamente desejava ouvir, e ao mesmo tempo tudo o que temia. Gustavo, isso é complicado. Ela se levantou precisando de distância para organizar os pensamentos. Você é meu paciente. Existe uma questão ética e, além disso, acabou de me dizer que Camila voltou, que sua família espera que vocês se casem. Ao diabo com tudo isso. Ele deu um passo em sua direção. Estou cansado de viver a vida que os outros desenharam para mim. O acidente me mostrou como tudo pode acabar em segundos. Não quero mais desperdiçar tempo. E o que você propõe? Bruna cruzou os braços defensivamente. Que eu deixe de ser sua fisioterapeuta. Que arrume outro emprego. Que me torne o quê, sua namorada secreta? Seu caso? A dureza das palavras dela o fez recuar um passo. Não, Bruna, nunca pensei em você dessa forma. Ele respirou fundo. Quero fazer as coisas da maneira certa. Vou encerrar nosso contrato profissional hoje mesmo. A doutora Luísa da clínica pode continuar minha fisioterapia. E então? Ele hesitou como se ponderasse algo importante. Então, se você estiver disposta, podemos descobrir o que existe entre nós. Sem pressão, sem expectativas, apenas possibilidades. Bruna sentiu-se dividida. Seu coração gritava para aceitar, para se lançar naquela aventura impossível. Mas sua mente pragmática, a mesma que a guiou pela faculdade e pela vida dura de quem cresceu na periferia, soava alarmes. Gustavo, nós mal nos conhecemos. Somos de mundos completamente diferentes. O que acontece quando a novidade passar? Quando você perceber que eu não pertenço ao seu círculo social, que não sei me comportar em jantares de gala, que minha mãe é diarista. Você acha mesmo que me importo com isso? Ele parecia genuinamente confuso. Bruna, passei minha vida inteira cercado de pessoas que sabem qual garfo usar, que falam 5 idiomas e que não hesitariam em me trair por um ponto percentual de lucro. Encontrar alguém real, alguém que enxerga além da fortuna e do sobrenome, isso é o que eu sempre busquei sem saber. A sinceridade na voz dele era inegável. Bruna sentiu suas defesas começando a ruir. E se não der certo? Perguntou sua maior insegurança emergindo. Não tenho experiência nisso, Gustavo. Nunca estive com um homem. Dessa forma. As palavras saíram com dificuldade, suas bochechas queimando de vergonha. O olhar de Gustavo suavizou-se. Eu sei. Ele diminuiu a distância entre eles, tocando suavemente o rosto dela, e isso só me faz admirá-la ainda mais. Sua integridade, seus princípios. O toque quente da mão dele em sua bochecha fez Bruna fechar os olhos por um instante. Tenho medo, admitiu finalmente. Eu também. A confissão a surpreendeu. Tenho medo de não ser digno de você.
de estragar tudo como já estraguei tantas coisas na minha vida. Bruna abriu os olhos, vendo vulnerabilidade genuína nos dele. Precisamos ir devagar. Um sorriso esperançoso iluminou o rosto de Gustavo. Você está dizendo sim? Estou dizendo, talvez. Bruna não pôde evitar um pequeno sorriso. Primeiro, você precisa resolver sua situação com Camila, claramente, definitivamente, sem ambiguidades. Considere feito. E eu preciso deixar de ser sua fisioterapeuta, oficialmente. Vou resolver isso hoje mesmo. E preciso conversar com minha mãe. Ela precisa saber. Gustavo assentiu seriamente. Gostaria de conhecê-la, propriamente. A ideia de Gustavo Meirelles sentado na pequena cozinha do apartamento no Jardim Esperança parecia surreal, mas também estranhamente certa. E precisamos realmente nos conhecer, Gustavo, fora desse contexto de mansão e fisioterapia. No mundo real. No seu mundo. Ele pareceu intrigado com a ideia. No nosso mundo? Nem só o seu, nem só o meu. Ele se aproximou mais, suas intenções claras. Bruna sentiu seu coração martelando contra o peito. Posso? Perguntou ele a centímetros de seus lábios. Em resposta, Bruna fechou a distância. O primeiro beijo foi suave, quase reverente. Os lábios de Gustavo, surpreendentemente macios, tocaram os dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seus olhos. Quando ele aprofundou o beijo, Bruna sentiu-se desmanchar, uma onda de calor percorrendo seu corpo. Suas mãos, que tantas vezes haviam tocado Gustavo profissionalmente, agora exploravam seus ombros, seu pescoço, com um propósito completamente diferente. O beijo parecia destinado a acontecer desde o primeiro momento em que se viram, como se todo o universo conspirasse para aquele instante. Quando finalmente se separaram ofegantes, Gustavo encostou sua testa na dela. Vale a pena arriscar tudo, sussurrou. Por isso. Naquela noite, Bruna voltou para casa com a cabeça girando e o coração em turbulência. Sentou-se com a mãe na pequena sala e contou tudo. As sessões, a evolução de seus sentimentos, o beijo, as promessas. Dona Iracema ouviu em silêncio, seus olhos sábios estudando a filha. Você está apaixonada, disse finalmente, não como pergunta, mas como constatação. Estou, admitiu Bruna, a palavra soando estranha em seus lábios. E assustada. Iracema pegou suas mãos. O amor sempre assusta, filha. É um salto no escuro, mas às vezes é preciso saltar para descobrir que conseguimos voar. Bruna abraçou a mãe, grata por sua compreensão, por sua força. Ele quer te conhecer. Iracema riu. Um Meirelles aqui no jardim? Os vizinhos vão enlouquecer. Você acha que estou sendo ingênua? Que ele só está brincando comigo? A expressão de Iracema tornou-se séria. Bruna, conheço você melhor que qualquer pessoa no mundo. Você nunca se deixaria levar por alguém que não valesse a pena. Se você viu algo nele, é porque existe algo para ser visto. As palavras da mãe trouxeram-lhe conforto, mas não eliminaram completamente a ansiedade que sentia. Nos dias que se seguiram, Bruna oficializou seu desligamento como fisioterapeuta de Gustavo, passando o caso para a Dra. Luísa conforme combinado. Dr. Maurício pareceu desapontado, mas não questionou a decisão. Enquanto isso, Gustavo enfrentava suas próprias batalhas. A notícia de que havia dispensado Camila definitivamente e recusado a fusão empresarial com a família Portela causou um terremoto no mundo corporativo. Ricardo Meirelles, seu pai, voou de Nova York especialmente para confrontar o filho. Bruna soube dos detalhes através de Teresa, que mantinha contato discreto. Aparentemente, a discussão entre pai e filho foi tão intensa que os empregados podiam ouvir os gritos do outro lado da propriedade. O Sr. Ricardo ameaçou deserdá-lo, contou Teresa pelo telefone. Disse que ele estava jogando fora o trabalho de gerações. Mas o patrão não cedeu. Disse que preferia construir algo do zero a viver uma mentira. Uma semana após seu último dia oficial como fisioterapeuta de Gustavo, Bruna recebeu uma mensagem dele. Estou livre amanhã. Posso conhecer o Jardim Esperança e sua mãe? Prometo não chegar de helicóptero. A piada a fez sorrir. Eles haviam conversado diariamente por telefone durante a semana, mas não se viam desde o beijo na casa do lago. Bruna respondeu afirmativamente.
sentindo uma mistura de excitação e ansiedade. No sábado, pontualmente às 11 horas, Bruna ouviu um burburinho no corredor do prédio. Olhou pela janela e viu um carro. Não uma limusine ou um dos carros importados da mansão, mas um modelo nacional discreto, ainda que novo. Gustavo havia compreendido a importância de não chamar atenção desnecessária. Ainda assim, quando ele desceu do carro vestindo jeans e uma camisa azul simples, vários moradores pararam para olhar. Apesar da tentativa de discrição, Gustavo tinha a aura inconfundível de quem vem de outro mundo. A postura, o corte de cabelo, a confiança natural. Dona Iracema estava nervosa, embora tentasse não demonstrar. Tinha passado a manhã cozinhando uma feijoada, porque todo brasileiro gosta de feijoada, não importa quão rico seja, e arrumando o pequeno apartamento. Bruna tentou dizer que não era necessário, que Gustavo não estava vindo para julgar como viviam, mas entendeu a necessidade da mãe de mostrar dignidade em sua simplicidade. Quando Gustavo bateu à porta, Bruna respirou fundo antes de abrir. Ele estava ainda mais bonito do que se lembrava, seus olhos verdes brilhando ao vê-la. Trazia nas mãos um buquê de flores simples, mas bonitas, e uma garrafa de vinho. "Oi", disse ele, parecendo surpreendentemente tímido. "Oi", respondeu Bruna, sentindo-se como uma adolescente em seu primeiro encontro. "Entre." Gustavo entrou, seus olhos percorrendo rapidamente o pequeno apartamento. A sala que também servia de copa, a cozinha minúscula, as fotos de família nas paredes. Seu rosto não mostrou nenhum julgamento, apenas interesse sincero. Dona Iracema saiu da cozinha, enxugando as mãos no avental. Por um momento parecia intimidada, mas logo se recompôs estendendo a mão. "Bem-vindo à nossa casa, Sr. Meireles. Gustavo, por favor." Ele entregou-lhe as flores. "É um prazer finalmente conhecê-la, Dona Iracema. Bruna fala muito da senhora." O almoço foi surpreendentemente descontraído. Gustavo elogiou genuinamente a feijoada, admitindo que raramente comia comida caseira. Conversou com Dona Iracema sobre sua experiência como diarista nas casas ricas, ouvindo com interesse genuíno suas histórias sobre a desigualdade que testemunhara. "Sabe", comentou, Iracema enquanto servia a sobremesa um simples pudim de leite. "Trabalhei na casa dos Almeida por 15 anos. Limpava, passava, cuidava da casa. Quando fiquei doente uma vez, nem um telefonema recebi." Gustavo assentiu seriamente. "É fácil para pessoas como eu, criadas com privilégio, esquecer que atrás de cada serviço existe uma pessoa completa com sonhos e lutas." "Exatamente", concordou Iracema, visivelmente impressionada com a resposta. Ela lançou um olhar aprovador para Bruna, que sentiu um calor no peito. Depois do almoço, Bruna levou Gustavo para conhecer o bairro. As ruas estreitas do Jardim Esperança estavam cheias de vida. Crianças jogando bola, senhoras conversando nas portas, música saindo de várias janelas. Era um sábado típico na periferia de São Paulo. Gustavo atraía olhares por onde passavam, claramente um peixe fora d'água, mas parecia genuinamente interessado em tudo. Parou para conversar com seu Joaquim, o dono da pequena mercearia da esquina. Comprou pipoca de uma vendedora ambulante. Observou com curiosidade o grupo de jovens jogando basquete na quadra improvisada. "É tudo tão vivo aqui", comentou enquanto caminhavam. "Na mansão, às vezes tenho a sensação de viver em um museu. Tudo perfeito, intocado, mas sem alma." Bruna sorriu. "Aqui não temos muito espaço para formalidades. As pessoas vivem umas sobre as outras, literalmente. Você aprende a se importar com seus vizinhos porque, no fim do dia, são eles que te ajudam quando precisa." Em um pequeno parque local, pouco mais que alguns bancos e árvores, eles sentaram-se para descansar. Gustavo ainda mancava um pouco, embora sua mobilidade tivesse melhorado significativamente. "O que aconteceu com seu pai?" perguntou Bruna finalmente. "Teresa me contou sobre a briga, mas não sei como ficou." Gustavo suspirou. "Estamos em um impasse. Ele não aceita minha decisão, mas também não quer me afastar completamente dos negócios. Acho que está esperando que eu volte à razão. E os negócios com os Portela, estagnados por enquanto. Meu pai está tentando salvar o acordo de outras maneiras." Ele pegou a mão dela. "Mas não me importo. Pela primeira vez na vida, estou tomando minhas próprias decisões. Mesmo que custem milhões,
Alguns caminhos valem qualquer preço. Ele se inclinou, beijando-a suavemente. Quando voltaram ao apartamento, Dona Iracema tinha saído para visitar uma amiga, uma desculpa transparente para dar privacidade ao casal. Bruna preparou café, sentindo-se estranhamente nervosa ao estar sozinha com Gustavo em casa. Sua mãe é incrível, comentou ele, observando as fotos na parede. Bruna criança, sua formatura no ensino médio, a cerimônia de formatura na universidade. Agora entendo de onde vem sua força. Ela gostou de você. Bruna colocou as xícaras na pequena mesa. O que é surpreendente. Ela normalmente não confia em homens ricos. Gustavo riu. Acho que ela estava me avaliando o tempo todo. E estava. Eles beberam café em um silêncio confortável. Então Gustavo colocou sua xícara na mesa e olhou seriamente para Bruna. Quero te pedir algo, mas não quero que você se sinta pressionada. O coração de Bruna acelerou. O quê? Tem um evento beneficente na próxima semana. Um jantar organizado pela Fundação Meireles. Normalmente eu detesto essas coisas, mas... Ele hesitou. Gostaria que você fosse comigo. Como, meu par? Bruna engoliu em seco. Você quer me apresentar publicamente? Para sua família, seus amigos, a imprensa? Quero mostrar ao mundo quem é a mulher que mudou minha vida. Ele pegou suas mãos. Mas entendo se for muito cedo, muito rápido. Era um grande passo. Sair da segurança de encontros privados para a exposição pública. Significava enfrentar o escrutínio da elite, os olhares julgadores, as manchetes inevitáveis sobre o herdeiro e a fisioterapeuta da periferia. Mas ao olhar nos olhos dele, Bruna viu algo que nunca imaginou encontrar. Um homem realmente apaixonado, disposto a desafiar seu próprio mundo por ela. E percebeu que talvez ela também estivesse disposta a desafiar o mundo por ele. Sim, respondeu finalmente. Irei com você. O sorriso que iluminou o rosto de Gustavo valia cada incerteza. Ele a puxou para si, beijando-a com uma paixão que fez Bruna esquecer todas as preocupações sobre mundos diferentes e barreiras sociais. Naquele momento, eram apenas um homem e uma mulher, descobrindo juntos o significado daquilo que os poetas chamam simplesmente de amor. O jantar beneficente da Fundação Meireles era o evento social mais importante do semestre em São Paulo. Realizado no tradicional Palácio dos Cedros, reunia políticos, empresários e celebridades, sob o pretexto de arrecadar fundos para projetos educacionais em comunidades carentes. Na realidade, também servia como palco para negociações informais, alianças estratégicas e, claro, exibição de poder e influência. Nos dias que antecederam o evento, Bruna oscilou entre excitação e pânico. Não tinha roupas adequadas, não conhecia as regras de etiqueta de eventos formais, não sabia como se comportar entre pessoas que frequentavam colunas sociais. Sua ansiedade só aumentou quando, 2 dias antes do jantar, uma repórter de um portal de celebridades ligou para seu celular. Senhorita Ferreira, aqui é Mariana Santos do Portal Famosos. Gostaríamos de confirmar se a senhorita realmente estará acompanhando Gustavo Meireles no evento da Fundação. Temos informações de que vocês estão em um relacionamento amoroso. Pode comentar? Bruna desligou sem responder, as mãos trêmulas. Já começava. A invasão de privacidade, a exposição pública que vinha com o território de se relacionar com alguém como Gustavo. Quando ligou para ele desesperada, Gustavo pareceu mais irritado do que surpreso. Desculpe por isso, disse ele. Alguém deve ter vazado a informação. Provavelmente a própria Camila. Como ela saberia? São Paulo é uma cidade pequena quando se trata da elite. Alguém nos viu no Jardim Esperança. Comentou com alguém que comentou com mais alguém. Bruna sentiu-se exposta, vulnerável. Talvez seja melhor eu não ir ao jantar. Não. A resposta de Gustavo foi imediata e firme. Eles vão falar de qualquer maneira. Melhor enfrentarmos isso juntos, de cabeça erguida, do que nos escondermos. A lógica dele fazia sentido, mas não diminuía a sensação de pânico. Gustavo, eu não tenho o que vestir para um evento assim. Não sei como agir, o que dizer. Quanto ao vestido, enviarei algumas opções para você escolher. Quanto ao resto, sua voz suavizou. Só preciso que você seja você mesma, Bruna. É tudo que sempre quis. No dia do evento, Bruna permitiu-se um pequeno luxo. Uma manhã no salão de beleza, cortesia de Gustavo.
Quando retornou ao apartamento, encontrou sua mãe admirando o vestido que havia escolhido entre as opções enviadas. Um modelo longo em azul marinho, elegante sem ser ostensivo, moderno sem ser exageradamente sensual. Você vai parecer uma princesa, disse Dona Iracema, os olhos brilhando. Quem diria, hein? Minha filha entrando pela porta da frente desses lugares que eu só conheci pela porta dos fundos. Havia orgulho em sua voz, mas também uma ponta de preocupação. Bruna sabia que a mãe temia pelas inevitáveis dificuldades que viriam. Estou com medo, mãe. E se eu fizer papel de boba? E se todo mundo ficar zombando de mim pelas costas? Iracema segurou o rosto da filha entre as mãos. Escuta aqui, você é Bruna Ferreira. Formou-se com honra numa das melhores universidades do país. Conquistou tudo com seu esforço. Ninguém tem o direito de te fazer sentir inferior. Ela ajeitou uma mecha do cabelo da filha. E se esse moço realmente te ama, ele vai estar ao seu lado o tempo todo. Às 7 em ponto, o carro enviado por Gustavo chegou. Dessa vez era uma limusine discreta, mas inegavelmente luxuosa. Sebastião, o motorista, sorriu para Bruna quando abriu a porta. Está linda, senhorita, comentou sinceramente. O próprio Gustavo esperava dentro do carro, impecável em seu smoking. Seus olhos brilharam ao ver Bruna entrar. Você está... Ele pareceu momentaneamente sem palavras. Deslumbrante não faz justiça. Durante o trajeto até o Palácio dos Cedros, Gustavo tentou prepará-la discretamente. Meu pai estará lá, mencionou casualmente, embora Bruna percebesse a tensão em sua voz. Ele ainda não está. Entusiasmado com minha decisão. Você quer dizer comigo? Gustavo pegou sua mão. Com minhas escolhas em geral, mas principalmente comigo priorizando minha felicidade sobre os negócios da família. Ele hesitou. Os Portela também estarão presentes. Bruna sentiu o estômago afundar. Camila estará lá? Provavelmente. Ele apertou sua mão. Olha, vai ter gente falando, olhando, julgando. Pessoas que pensam que sabem algo sobre nós, sobre você. A única coisa que peço é não acredite em nada do que ouvir. Confie no que temos. Quando chegaram ao imponente palácio histórico, a entrada estava cercada por fotógrafos. Flashes dispararam no momento em que Bruna e Gustavo saíram da limusine. Por um instante ela foi cegada pelas luzes, paralisada como um animal pego nos faróis de um carro. Gustavo, é verdade que você e Camila terminaram definitivamente? Fasten de que se ia. Senhorita Ferreira, como se sente entrando para a família Meireles? Gustavo, a rejeição da fusão com os Portela tem relação com seu novo relacionamento? Perguntas eram lançadas de todos os lados. Bruna sentiu Gustavo colocar o braço firmemente ao redor de sua cintura, guiando-a para dentro com determinação e sem responder a nenhuma questão. O interior do palácio era de tirar o fôlego, lustres de cristal, escadarias de mármore, decoração digna da realeza. Pessoas elegantemente vestidas conversavam em pequenos grupos, taças de champanhe em mãos. A música suave de uma orquestra de cordos preenchia o ambiente. Bruna imediatamente percebeu os olhares, alguns curiosos, outros avaliativos, alguns abertamente hostis. Teve a sensação clara de ser um espécime raro em exibição. Respire, sussurrou Gustavo. Você está indo muito bem. Um homem alto de cabelos grisalhos impecavelmente penteados aproximou-se deles com expressão controlada. Mesmo sem apresentações, Bruna sabia instintivamente que estava diante de Ricardo Meireles, o patriarca da família. Pai, Gustavo cumprimentou formalmente. Esta é Bruna Ferreira. Ricardo estendeu a mão com educação fria. Senhorita Ferreira, ouvi muito sobre você. É um prazer conhecê-lo, Sr. Meireles, respondeu Bruna, orgulhosa por sua voz não ter tremido. Ricardo avaliou-a por um momento, seus olhos calculistas idênticos aos do filho. Devo dizer que seu trabalho como fisioterapeuta foi exemplar. Gustavo está quase completamente recuperado. Obrigada, senhor. Fiz apenas meu trabalho. Um sorriso sem humor curvou os lábios do homem mais velho. E agora, pelo que entendo, encontrou uma nova ocupação. A insinuação era clara e cortante. Bruna sentiu o rosto queimar, mas antes que pudesse responder, Gustavo interveio. Pai, não aqui. Não hoje. Ricardo ajeitou o nó da gravata imperturbável. Apenas conhecendo melhor sua acompanhante.
Afinal, ela está causando bastante agitação no conselho. Ele olhou diretamente para Bruna. A senhorita tem ideia de quanto vale a fusão com os Portela? 350 milhões de reais. É o custo do romance do meu filho. Bruna sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 350 milhões. Era uma quantia que sua mente mal conseguia processar. Com licença, disse Ricardo tão formalmente quanto havia chegado. Tenho convidados para receber. Quando ele se afastou, Bruna virou-se para Gustavo sentindo-se doente. É verdade. Você está perdendo tudo isso por minha causa. Não por sua causa. Gustavo parecia frustrado. Por minha causa. Porque escolhi não me vender em um casamento de negócios. Porque decidi que minha vida pessoal não está à venda. Antes que pudessem aprofundar a conversa, foram cercados por um grupo de jovens. Amigos de Gustavo, aparentemente. Educados na superfície, seus olhares para Bruna variavam entre curiosidade e descrença mal disfarçada. Então você é a famosa fisioterapeuta, comentou uma mulher elegante, cujo nome Bruna não conseguiu registrar na apresentação rápida. Que interessante. Você atende outros pacientes da nossa círculo. Na verdade, agora trabalho principalmente na clínica com pacientes de todos os perfis, respondeu Bruna, reconhecendo a tentativa de rotulá-la como caçadora de ricos. A noite prosseguiu como uma montanha-russa emocional. Por cada pessoa genuinamente gentil, havia 3 que mal disfarçavam seu desdém ou curiosidade maldosa. Bruna foi questionada sobre sua educação, sua família, seu bairro, perguntas aparentemente inocentes que carregavam subtextos ofensivos. Em determinado momento, enquanto Gustavo conversava com um importante investidor, Bruna foi até o banheiro para um momento de respiro. Ao sair do reservado, encontrou-se face a face com Camila Portela, que retocava o batom impecável diante do espelho. Ah, olá, disse Camila com falsa cordialidade. Bruna, certo? O vestido é bonito. Chanel? Não sei a marca, respondeu Bruna honestamente. Gustavo que enviou. Camila riu, um som melodioso e cruel. Claro que ele enviou. Gustavo sempre teve bom gosto para presentes. No meu aniversário de 25 anos, ele me deu um colar de diamantes e um carro esportivo importado. Ela olhou Bruna de cima a baixo. Mas cada um recebe o que merece, não é mesmo? Bruna manteve a compostura, embora sentisse o sangue ferver. O que exatamente você quer dizer com isso? Querida, Camila aproximou-se, seu perfume caro invadindo o espaço pessoal de Bruna. Você realmente acha que isso vai durar? Gustavo está numa fase rebelde, desafiando o pai, a tradição familiar, usando você como instrumento dessa rebelião. Ela ajeitou o cabelo perfeitamente estilizado. Eu conheço Gustavo desde que éramos adolescentes. Já vi esse filme antes. Ele sempre volta para o que é familiar, para o que é apropriado. As palavras atingiram Bruna em cheio, ecoando suas próprias inseguranças. Mas em vez de se encolher, ela encontrou força em algum lugar dentro de si. É interessante que você diga isso, considerando que foi você quem o abandonou quando ele mais precisou. Bruna manteve a voz calma, controlada. Talvez você não conheça Gustavo tão bem quanto pensa. A expressão de Camila endureceu por um instante antes de retornar ao sorriso artificial. Deva, quando você acabar de brincar de Cinderela, lembre-se, a meia-noite sempre chega e a carruagem volta a ser abóbora. Com isso, ela saiu do banheiro, deixando para trás o aroma de seu perfume caríssimo e o veneno de suas palavras. Bruna precisou de alguns minutos para recompor-se. Olhou-se no espelho, vendo não a fisioterapeuta insegura de um mês atrás, mas uma mulher que estava aprendendo a acreditar em seu próprio valor. Respirou fundo e retornou ao salão. Encontrou Gustavo conversando com um casal de meia-idade. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram e ele estendeu a mão, trazendo-a para junto de si. Carlos, Luísa, esta é Bruna. Bruna, Carlos foi meu professor na Faculdade de Administração e Luísa dirige nossa Fundação de Educação. Para surpresa de Bruna, o casal a recebeu com genuíno interesse. Luísa, particularmente, impressionou-se ao saber de sua formação. Sabe, estamos expandindo nossa atuação para incluir centros de reabilitação física em comunidades carentes, comentou Luísa. Alguém com sua formação e experiência de vida
poderia trazer uma perspectiva valiosa. A conversa que se seguiu foi a primeira da noite em que Bruna não se sentiu julgada ou diminuída. Quando o casal se afastou, Gustavo sorriu para ela. Viu? Nem todos aqui são como meu pai ou Camila. A menção do nome fez Bruna hesitar. Encontrei com ela no banheiro. A expressão de Gustavo escureceu. O que ela disse? Nada que eu não conseguisse lidar, respondeu Bruna, decidindo não alimentar mais drama. Mas Gustavo, 350 milhões. É muito dinheiro. É apenas dinheiro. Ele pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava e entregou a Bruna. Olha, sei que parece absurdo para você, mas a verdade é que tenho mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas. O que não tenho é isso. Ele olhou profundamente em seus olhos. Alguém que me vê pelo que sou, não pelo que tenho. O jantar formal que se seguiu foi menos tenso do que Bruna esperava. Sentou-se entre Gustavo e um médico humanitário, que trabalhava com a fundação, que se mostrou uma companhia agradável. Do outro lado da mesa, porém, Ricardo Meirelles observava-a como um falcão, cada movimento seu sob escrutínio. No meio do jantar, Gustavo foi chamado ao palco para o discurso tradicional do representante da família. Bruna sentiu-se subitamente exposta sem ele ao seu lado, mas manteve a postura ereta, o rosto sereno, apesar do coração acelerado. Boa noite a todos, começou Gustavo, sua voz forte ecoando pelo salão. A Fundação Meirelles completa hoje 25 anos de trabalho com educação no Brasil. Quando meu avô a criou, sua visão era simples: devolver à sociedade parte do que ela nos proporcionou. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Bruna. Recentemente passei por uma experiência transformadora. Um acidente que quase tirou minha vida me fez questionar muitas coisas. O valor do tempo, o significado de sucesso, a natureza do privilégio. Sua voz tornou-se mais pessoal. Descobri que, às vezes, precisamos perder quase tudo para encontrar o que realmente importa. Bruna percebeu murmúrios no salão, olhares dirigidos a ela. Este ano, a Fundação Meirelles está expandindo seu foco para incluir saúde e reabilitação física em comunidades carentes, porque acredito que dignidade e bem-estar não são privilégios, são direitos. Ao final do discurso, enquanto o salão aplaudia educadamente, Bruna notou o olhar furioso de Ricardo. Claramente, essa mudança de direção na fundação não havia sido discutida com ele. Quando Gustavo voltou à mesa, seu pai imediatamente se levantou e pediu para falar com ele em particular. Bruna observou-os se afastarem, a postura rígida de ambos indicando a tensão da conversa que se seguiria. Não se preocupe com eles, disse Luísa, que havia se aproximado. Ricardo ainda vive no século passado. Ele vai superar eventualmente. Não quero causar um rompimento familiar, confessou Bruna. Não quero ser a razão de Gustavo perder seu pai. Luísa sorriu compreensivamente. Querida, essa disputa entre eles vem de muito antes de você entrar em cena. Gustavo sempre quis direcionar os negócios para áreas mais socialmente responsáveis. Ricardo sempre resistiu. Você é apenas o catalisador de algo que estava destinado a acontecer. A observação trouxe um certo conforto a Bruna. Quando Gustavo retornou, sua expressão era tensa, mas determinada. Podemos ir? Perguntou ele simplesmente. No carro, a caminho de casa, Gustavo finalmente falou sobre a conversa com o pai. Ele me deu um ultimato. Ou termino com você e retomo as negociações com os Portela, ou sou afastado do conselho da empresa. Bruna sentiu o coração apertar. Gustavo, eu não posso deixar que você sacrifique tudo. Não, ele a interrompeu firmemente. Não faça isso. Não permita que eles coloquem esse peso sobre você. Ele segurou suas mãos. Eles pensam que estão me punindo, mas na verdade estão me libertando. Pela primeira vez na vida, tenho clareza sobre o que quero construir. E o que você quer construir? Eu minha própria empresa, focada em tecnologia assistiva e reabilitação, usando o conhecimento e os contatos que tenho, mas seguindo minha própria visão. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. E quero você comigo nessa jornada. Não como minha namorada, não como um troféu para exibir, mas como parceira. Sua experiência, sua formação, sua perspectiva são exatamente o que esse projeto precisa. Bruna estava atordoada. Você está falando sério? Sam, nunca falei tão sério na minha vida. Ele acariciou seu rosto.
Então, o que me diz? Quer ajudar a construir algo que pode realmente fazer diferença. A oferta era tentadora, assustadora, emocionante. Era mais do que um relacionamento. Era uma visão compartilhada, um propósito, uma ponte entre seus mundos tão diferentes. Sim, respondeu Bruna, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Sim, quero. Quando chegaram ao Jardim Esperança, Gustavo insistiu em acompanhá-la até a porta do apartamento, apesar da hora tardia. No corredor estreito, longe dos olhares julgadores e câmeras, ele finalmente relaxou. Você foi incrível esta noite, disse, puxando-a para perto. Tão forte e tão autêntica. Vi como algumas pessoas olhavam para você. Não com desprezo, mas com inveja. Porque você tem algo que dinheiro nenhum pode comprar. O quê? Perguntou Bruna, enlaçando os braços ao redor do pescoço dele. Integridade, coragem. Ele sorriu, seus olhos verdes brilhando mesmo na pouca luz do corredor. E a mim? O beijo que seguiu foi diferente de todos os anteriores, mais profundo, mais urgente, carregado de promessas e possibilidades. Bruna sentiu seu corpo responder de maneiras que nunca havia experimentado antes. Um calor se espalhando por seu ventre, um desejo que ia além do físico. Quando se separaram, ofegantes, Gustavo encostou sua testa na dela. Bruna, eu te amo. Não planejei dizer isso hoje, mas depois de tudo o que passamos, preciso que você saiba. As palavras tão simples e ao mesmo tempo tão profundas fizeram Bruna tremer. Eu também te amo, sussurrou surpresa com a naturalidade com que as palavras saíram, e isso me assusta tanto quanto me emociona. Podemos ir devagar, ele prometeu, no nosso ritmo. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Bruna refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em apenas algumas semanas. De fisioterapeuta recém-formada, a parceira de um dos homens mais cobiçados do Brasil, prestes a embarcar em um projeto ambicioso que poderia transformar vidas. Mais do que isso, estava aprendendo a navegar em um novo território emocional. O amor, aquele sentimento que sempre considerou uma fantasia distante, agora era real, palpável, um pouco assustador, mas inegavelmente maravilhoso. Enquanto adormecia, Bruna não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez não tinha medo de descobrir, porque agora não estava mais caminhando sozinha. 6 meses se passaram desde a noite do jantar beneficente. O inverno paulistano havia dado lugar a uma primavera vibrante. E com ela, muitas transformações floresceram na vida de Bruna. O centro de reabilitação. Novo caminho estava prestes a ser inaugurado no coração do Jardim Esperança. O que antes era um galpão abandonado, agora se erguia como um edifício moderno, equipado com tecnologia de ponta e uma equipe multidisciplinar pronta para atender a comunidade. Bruna, como diretora técnica, havia participado de cada etapa do processo, da concepção à contratação dos profissionais. Naquela manhã ensolarada de setembro, ela caminhava pelo centro, verificando os últimos detalhes para a cerimônia de inauguração que aconteceria no dia seguinte. Equipamentos de fisioterapia importados, uma piscina terapêutica, salas de atendimento acolhedoras. Tudo havia sido pensado para oferecer dignidade e excelência a pessoas que normalmente não teriam acesso a esse tipo de tratamento. A sala de pediatria ainda precisa dos últimos ajustes na iluminação, comentou Janaína, sua amiga de faculdade, que agora trabalhava como coordenadora de terapia ocupacional no centro. Vou verificar com a equipe técnica, respondeu Bruna, fazendo anotações em seu tablet. E os uniformes da equipe chegaram? Todos entregues ontem. O pessoal adorou o design, por sinal. Bruna sorriu, lembrando-se de como Gustavo havia insistido em contratar um estilista para desenhar uniformes que fossem não apenas funcionais, mas bonitos e confortáveis. Os profissionais de saúde merecem se sentir bem no que vestem, ele havia dito. Era esse tipo de atenção aos detalhes que demonstrava como ele realmente se importava com o projeto. Não era apenas um investimento ou uma forma de impressioná-la. Seu telefone tocou. Era Gustavo. Bom dia, linda. Como está o nosso bebê? Bruna sorriu ao telefone. Quase pronto para o grande dia. Só faltam alguns ajustes. Ela caminhou até a janela, de onde podia ver crianças brincando na rua.
Não consigo acreditar que realmente conseguimos, Gustavo. Você conseguiu, ele corrigiu. Eu só providenciei os recursos. Você deu vida ao projeto, Alma. Nos meses que se seguiram ao rompimento de Gustavo com o pai, muita coisa havia mudado. Usando parte de sua fortuna pessoal, que, felizmente, não estava totalmente atrelada às empresas da família. Ele havia fundado a GIMF-Tech, uma startup focada em desenvolver tecnologias assistivas a preços acessíveis. O Centro Novo Caminho era o primeiro de vários projetos planejados, combinando atendimento clínico com pesquisa aplicada. Bruna havia deixado a clínica Integrar para se dedicar integralmente ao centro, assumindo um papel que ia muito além da fisioterapia. Era gestora, pesquisadora, educadora, encontrando propósito e realização em cada novo desafio. Tenho novidades, continuou Gustavo ao telefone. Conseguimos a aprovação da Anvisa para o exoesqueleto infantil. Podemos começar os testes clínicos no próximo mês. Isso é incrível, exclamou Bruna. O exoesqueleto era um projeto especial, um dispositivo que ajudaria crianças com paralisia a ficarem em pé e darem seus primeiros passos. As famílias vão ficar tão felizes. Também tenho outra novidade, mas essa quero dar pessoalmente. Jantar na minha casa hoje. Claro, termino aqui por volta das 7. Após desligar, Bruna continuou a inspeção pelo centro. Cada sala que visitava trazia um sentimento de orgulho e realização. Esta não era apenas a concretização de um sonho profissional. Era a prova de que mundos diferentes podiam se encontrar e criar algo extraordinário juntos. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era sua mãe. Filha, o vestido para amanhã ficou pronto. Vou deixar no seu apartamento. Bruna sorriu. Dona Iracema havia insistido em costurar um vestido especial para a cerimônia de inauguração. Nada de roupas caras dessa vez, tinha dito. Quero que você represente suas raízes. O relacionamento entre Bruna e Gustavo havia trazido mudanças também para Dona Iracema. Com a insistência da filha, ela finalmente havia deixado o trabalho como diarista para administrar o pequeno café instalado no Centro de Reabilitação, um espaço acolhedor onde pacientes e familiares podiam encontrar não apenas café de qualidade, mas o carinho e a sabedoria que só Iracema sabia oferecer. No início, ela resistira à ideia. Não quero caridade, dissera firmemente quando Gustavo sugeriu o café. Foi Bruna quem a convenceu. Não é caridade, mãe. É reconhecimento do seu talento. Além disso, os pacientes precisarão de alguém que os entenda, que os conforte. Ninguém melhor que você. Agora, o café da Dona Ira era um sucesso entre os funcionários e pacientes que já frequentavam o centro para treinamentos iniciais. A experiência de anos cuidando de casas alheias tinha dado a Iracema um talento especial para fazer as pessoas se sentirem acolhidas. Ao final do dia, exausta, mas satisfeita, Bruna dirigiu-se ao apartamento que agora dividia com Gustavo em Pinheiros, um bairro que representava perfeitamente o meio-termo que haviam encontrado. Nem a mansão isolada em Alphaville, nem o pequeno apartamento no Jardim Esperança. Um lugar só deles, decorado com peças que mesclavam o design sofisticado que ele apreciava com elementos acolhedores e pessoais que ela valorizava. Ao entrar, encontrou o vestido que sua mãe havia deixado, um modelo azul turquesa, simples mas elegante, com detalhes artesanais que remetiam às suas raízes nordestinas. Junto ao vestido um bilhete. Para a minha filha, que nunca esquece de onde veio, não importa até onde vá. Com amor, mãe. Bruna sentiu os olhos marejarem. Sua mãe, com poucos recursos, mas infinita sabedoria, sempre encontrava as palavras exatas para tocar seu coração. Tomou um banho demorado, tentando relaxar após o dia intenso. Enquanto se preparava para o jantar na casa de Gustavo, a Casa do Lago, que ele mantivera mesmo após venderem a mansão principal, pensou em como sua vida havia tomado um rumo completamente inesperado. Ainda havia desafios, claro. A família de Gustavo continuava distante. Ricardo Meirelles, seu pai, mantinha-se irredutível em sua desaprovação, embora rumores indicassem que começava a admirar secretamente a determinação do filho. As colunas sociais ocasionalmente publicavam especulações maldosas sobre o relacionamento deles. E navegar entre dois mundos tão diferentes
exigia constante negociação e compreensão mútua. Mas havia algo inegável. O amor entre eles não apenas sobrevivera às pressões externas, havia florescido através delas. Quando chegou à casa do lago, Bruna foi recebida por luzes de velas e o aroma delicioso de comida caseira. Gustavo, surpreendentemente, estava na cozinha, tentando não queimar o que parecia ser um risoto. Você cozinhando? Bruna riu, depositando um beijo leve em seus lábios. Devo me preocupar? Teresa me deu o passo a passo por telefone, respondeu ele, parecendo adoravelmente deslocado, com uma colher de pau na mão. Queria fazer algo especial hoje. Qual a ocasião? Muitas. Ele desligou o fogo e serviu 2 taças de vinho. Vamos comemorar o centro. O exoesqueleto aprovado 6 meses juntos. E talvez mais alguma coisa. Havia um brilho misterioso em seus olhos que fez Bruna sentir um frio na barriga. Aquela sensação de antecipação que só ele conseguia provocar. O jantar foi surpreendentemente bom para um novato na cozinha. Entre risadas e conversas sobre o centro, Bruna percebeu que Gustavo parecia levemente nervoso. Algo raro para um homem geralmente tão seguro de si. Quando terminaram a sobremesa, um pudim claramente encomendado, não preparado por ele. Gustavo pegou a mão de Bruna sobre a mesa. Sabe o que percebi nesses últimos meses? Ele acariciou seus dedos suavemente. Que nunca fui tão feliz, tão realizado, tão completo. Mesmo tendo rompido com sua família, mesmo tendo desistido de tanto, não desisti de nada que realmente importasse. Ele sorriu, aquele sorriso que sempre fazia o coração dela acelerar. Na verdade, encontrei tudo o que realmente importa. Gustavo levantou-se e conduziu Bruna até o deck de madeira que se projetava sobre o lago. A noite estava perfeita, céu estrelado, brisa suave, o reflexo da lua tremulando na água. Lembra da primeira vez que nos vimos aqui? Perguntou ele. Você veio porque eu liguei desesperado, bebendo demais, sentindo pena de mim mesmo. Você estava uma bagunça, concordou Bruna, sorrindo com a memória. E você me salvou. Ele tocou seu rosto com reverência. Não apenas fisicamente. Você salvou minha alma, Bruna. Você também me salvou. Ela respondeu suavemente. Me mostrou que eu podia sonhar além dos limites que o mundo tinha imposto para mim. Gustavo respirou fundo, como quem reúne coragem. Então, para surpresa de Bruna, ajoelhou-se diante dela. Eu tinha um discurso preparado, confessou, um sorriso nervoso dançando em seus lábios. Algo eloquente sobre como você transformou minha vida, sobre como quero passar cada dia ao seu lado, construindo um futuro juntos. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Mas acho que tudo se resume a uma pergunta muito simples. Bruna Ferreira, você me daria a honra de se tornar minha esposa? Ao abrir a caixa, Bruna viu um anel delicado, uma safira azul cercada por pequenos diamantes. Não era ostensivo como seria de se esperar de um Meirelles. Era elegante, único, significativo, exatamente como o relacionamento deles. Por um momento, Bruna ficou sem palavras. Todas as dúvidas, todos os medos, todas as inseguranças que ainda ocasionalmente a assombravam, tudo parecia insignificante diante da certeza que sentia naquele instante. Sim, respondeu finalmente, sua voz embargada pela emoção. Sim, eu quero ser sua esposa. Gustavo deslizou o anel em seu dedo, levantou-se e a tomou nos braços com uma mistura de ternura e paixão. O beijo que compartilharam sob as estrelas foi uma promessa, não apenas de união, mas de parceria, de crescimento conjunto, de construção de um mundo onde suas diferenças não eram obstáculos, mas fortalezas complementares. Mais tarde naquela noite, aninhada nos braços de Gustavo, Bruna refletiu sobre o caminho extraordinário que a vida havia traçado. Da menina que cresceu entre corredores estreitos e sonhos apertados à mulher realizada, amada e em paz com seu lugar no mundo. Um lugar que não era definido por sua origem, nem pelo status de seu futuro marido, mas pela autenticidade de suas escolhas e pela profundidade de seu amor. A cerimônia de inauguração do Centro Novo Caminho, na tarde seguinte, foi um evento significativamente diferente do jantar beneficente de 6 meses atrás. Ali não havia cristais caros ou alta sociedade. Havia pessoas reais, moradores do bairro, profissionais de saúde, crianças com deficiências que seriam os primeiros beneficiários do trabalho.
Bruna, usando o vestido feito por sua mãe, sentia-se perfeitamente à vontade. Ao seu lado, Gustavo vestia um terno simples, sem gravata, uma escolha deliberada para não intimidar a comunidade. Quando chegou o momento do discurso inaugural, Bruna surpreendeu a todos, inclusive a si mesma, com sua eloquência e paixão. Este centro nasceu de um encontro improvável, começou ela, olhando para as dezenas de rostos que a fitavam com expectativa. Um encontro entre mundos que a sociedade insiste em manter separados. Entre o privilégio e a necessidade. Entre a tecnologia de ponta e as carências básicas. Sua voz ganhou força conforme prosseguia. Cresci aqui mesmo no Jardim Esperança. Conheço cada esquina, cada desafio que as famílias enfrentam, e sei, melhor que ninguém, como o acesso à saúde de qualidade pode transformar vidas. Ela olhou para Gustavo, que a assistia com orgulho evidente. Também aprendi, através de uma jornada pessoal inesperada, que as barreiras que nos separam são mais frágeis do que imaginamos, que é possível construir pontes, que o verdadeiro privilégio não está no dinheiro, mas na capacidade de usá-lo para gerar impacto positivo. Entre a plateia, Dona Iracema chorava silenciosamente. Ao seu lado, surpresa de última hora, estava Ricardo Meireles, o patriarca que, após meses de resistência, finalmente dera o primeiro passo em direção à reconciliação ao aceitar o convite para a inauguração. Seu rosto permanecia impassível, mas seus olhos não escondiam uma certa admiração relutante. O Centro Novo Caminho não é apenas um lugar de tratamento, continuou Bruna. É um símbolo do que podemos alcançar quando superamos preconceitos e unimos forças. É uma promessa para as crianças deste bairro de que seus sonhos não precisam ser tão estreitos quanto os corredores onde crescem. Ao concluir seu discurso, uma salva de palmas espontânea e calorosa preencheu o espaço. Gustavo subiu ao palco e, num gesto que pegou Bruna de surpresa, pegou o microfone. Tenho apenas uma coisa a acrescentar, disse ele, olhando diretamente para ela. Ontem à noite pedi esta mulher extraordinária em casamento. Um murmúrio de surpresa e aprovação percorreu a audiência. E para minha eterna gratidão ela disse sim. Mais aplausos, assobios, expressões de alegria. Do seu lugar na plateia, Dona Iracema sorria radiante. Ao seu lado, Ricardo Meireles parecia genuinamente surpreso. Não apenas pelo anúncio do noivado, mas pelo óbvio amor e respeito com que seu filho falava de Bruna. Nosso casamento, continuou Gustavo, acontecerá aqui mesmo no Jardim Esperança, porque este lugar representa nossas raízes compartilhadas, o novo caminho que decidimos construir juntos. Ele estendeu a mão para Bruna, que a aceitou, unindo-se a ele no palco sob aplausos entusiasmados. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. O centro iniciou suas atividades com mais demanda do que o previsto. Pacientes chegavam não apenas do Jardim Esperança, mas de bairros vizinhos, atraídos pela qualidade do atendimento e pela abordagem humanizada. A notícia do noivado de Gustavo Meireles com a fisioterapeuta da periferia ocupou manchetes, mas desta vez Bruna não se importou. A opinião pública, que antes a intimidava, agora parecia irrelevante diante da certeza que sentia. Um mês após a inauguração do centro, uma notícia surpreendente chegou. Ricardo Meireles anunciava um investimento substancial na GMF Tech, a empresa de Gustavo. O comunicado oficial mencionava reconhecimento do valor inovador e impacto social do projeto. Mas todos sabiam que era muito mais que isso. Era um pai, estendendo um ramo de oliveira ao filho que havia escolhido seu próprio caminho. No mesmo dia do anúncio, Ricardo apareceu no Centro Novo Caminho, pedindo para falar com Bruna em particular. Senhorita Ferreira, começou ele formalmente enquanto caminhavam pelos corredores do centro. Ou devo dizer, futura senhora Meireles. Bruna está ótimo, ela respondeu com um sorriso educado, mas firme. Ricardo assentiu, um leve sorriso curvando seus lábios geralmente sérios. Bruna, então. Ele parou, observando uma sessão de fisioterapia através de uma porta entreaberta. Uma menina de aproximadamente 8 anos dando seus primeiros passos, com o auxílio de um dos fisioterapeutas. Devo admitir que estava equivocado sobre você e sobre muitas coisas. A admissão pegou Bruna de surpresa. Não esperava que o orgulhoso patriarca dos Meireles
jamais reconhecesse um erro. Vi o que vocês construíram aqui, continuou ele. Vi o brilho nos olhos do meu filho quando fala sobre o futuro. E percebi que, de alguma forma, você conseguiu o que nenhum de nós jamais conseguiu. Mostrar a ele seu verdadeiro potencial. Além do nome e da fortuna familiar. Gustavo sempre teve esse potencial, respondeu Bruna suavemente. Só precisava de espaço e apoio para encontrá-lo. Ricardo a estudou por um momento, como se visse algo novo. Vocês dois têm minha bênção, disse finalmente. Não que precisem dela, obviamente, mas gostaria de estar presente no casamento. Se me aceitarem. Os olhos de Bruna marejaram. Não por si mesma, mas por Gustavo. Por este momento de reconciliação que ela sabia ser tão importante para ele. Apesar de todas as mágoas, ele vai ficar muito feliz em ouvir isso, respondeu sinceramente. O casamento de Bruna e Gustavo, 3 meses depois, foi exatamente como haviam planejado. Uma cerimônia simples no jardim comunitário do Jardim Esperança, que a Gimftech havia ajudado a revitalizar. Não houve cobertura de revistas de celebridades, lista de convidados VIP ou extravagâncias. O altar improvisado sob uma mangueira antiga foi decorado com flores cultivadas pelos próprios moradores. Os convidados, uma mistura eclética de profissionais do centro, amigos de longa data de Bruna, alguns colegas de Gustavo que haviam demonstrado apoio genuíno e familiares, sentavam-se em cadeiras simples dispostas no gramado. Dona Iracema, radiante em um vestido verde esmeralda que ela mesma costurara, foi conduzida até seu lugar por Ricardo Meireles, uma imagem que simbolizava perfeitamente a ponte que Bruna e Gustavo haviam construído entre mundos distintos. Quando a marcha nupcial começou, tocada por um quarteto de cordas formado por jovens músicos de um projeto social local, Bruna surgiu no início do caminho improvisado. Lindíssima em um vestido simples, mas elegante, quem a conduzia até o altar não era outro senão seu Joaquim, o dono da mercearia que a vira crescer e que fora a figura paterna mais constante em sua vida. No altar, esperando-a com olhos marejados, estava Gustavo, não mais o milionário arrogante que ela conhecera meses atrás, mas um homem transformado pelo amor e pelo propósito. Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos, promessas sinceras de parceria, respeito mútuo e compromisso com a construção de um futuro que honrasse tanto suas diferenças quanto seus sonhos compartilhados. Prometo nunca esquecer que nossa força vem justamente daquilo que nos torna diferentes, disse Gustavo, sua voz embargada pela emoção. Prometo valorizar sua sabedoria, sua integridade, sua visão de mundo, e prometo caminhar ao seu lado, nem à frente nem atrás, construindo nosso próprio caminho. Bruna, com lágrimas nos olhos, respondeu. Prometo lembrar sempre que o amor verdadeiro não apaga nossas origens, mas expande nossos horizontes. Prometo ser sua parceira, sua amiga, sua confidente, e prometo acreditar todos os dias que as barreiras que o mundo tenta colocar entre nós são insignificantes comparadas ao que construímos juntos. O beijo que selou sua união foi recebido com aplausos, risos e algumas lágrimas emocionadas. Não havia imprensa, câmeras ou protocolos, apenas a celebração autêntica de um amor que desafiara todas as probabilidades. Festa que se seguiu foi uma mistura deliciosa de elementos, do churrasco comunitário tradicional do Jardim Esperança ao champanhe francês que Ricardo fez questão de providenciar, da roda de samba improvisada pelos moradores mais velhos do bairro, a playlist cuidadosamente selecionada que tocava clássicos e hits contemporâneos. Em determinado momento, Bruna encontrou-se observando a cena com uma sensação de plenitude que jamais imaginara possível. Seu marido, como era estranho e maravilhoso pensar nele assim, conversava animadamente com um grupo que incluía tanto seu pai quanto seu Joaquim. Dona Iracema dançava alegremente com Teresa. Crianças que seriam atendidas no centro corriam entre os convidados, seus sorrisos iluminando o entardecer. No que está pensando? Perguntou Gustavo, aproximando-se e envolvendo-a pela cintura. Em como a vida é surpreendente, respondeu ela, recostando-se contra seu peito. Em como eu nunca imaginei que aquela primeira sessão de fisioterapia nos levaria até aqui.
Ele beijou suavemente seu pescoço. Acho que parte de mim sempre soube. Desde o primeiro momento em que você entrou naquela sala, tão determinada, tão autêntica, algo dentro de mim reconheceu você. Como uma alma gêmea. Bruna sorriu, virando-se para encará-lo. Como um lar, ele respondeu simplesmente. O lar que eu nunca soube que estava procurando. Enquanto o sol se punha no horizonte do Jardim Esperança, lançando tons dourados sobre a celebração, Bruna e Gustavo compartilharam mais um beijo. Não mais como a fisioterapeuta e o paciente, não como a moça da periferia e o herdeiro milionário, mas simplesmente como um homem e uma mulher que haviam encontrado, um no outro, a coragem para redefinir seus destinos. Meses depois, o Centro Novo Caminho já era reconhecido nacionalmente como um modelo inovador de assistência à saúde em comunidades vulneráveis. A Genfitec expandia-se, criando tecnologias que tornavam tratamentos de reabilitação acessíveis a populações antes negligenciadas. Bruna, agora grávida do primeiro filho, dividia seu tempo entre a direção do centro e palestras em universidades, compartilhando não apenas conhecimentos técnicos, mas a experiência transformadora de quebrar barreiras sociais através do propósito compartilhado. Gustavo, por sua vez, havia encontrado um equilíbrio que nunca imaginara possível, reconectando-se com sua família sem abrir mão de sua visão e valores. Ricardo Meirelles, para surpresa de todos, tornara-se um avô coruja em antecipação, já planejando um fundo educacional para o neto ainda por nascer. Numa tarde tranquila de domingo, enquanto caminhavam de mãos dadas por uma rua comum do bairro onde haviam escolhido viver. Nem a mansão isolada, nem o apartamento apertado, mas um lugar que realmente refletia quem eram juntos. Bruna pensou em como sua história parecia, em retrospecto, improvável. A menina que crescera entre corredores estreitos e sonhos apertados encontrara não apenas o amor verdadeiro, mas uma versão expandida de si mesma, capaz de transitar entre mundos, de quebrar expectativas, de construir pontes onde outros viam apenas abismos. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Gustavo, como se lesse seus pensamentos. Como conseguimos criar algo novo? Não é o meu mundo, não é o seu mundo, é o nosso. Bruna sorriu apoiando a cabeça em seu ombro enquanto caminhavam. E é grande o suficiente para todos os nossos sonhos. Naquele momento simples, longe dos holofotes e das manchetes que ocasionalmente ainda falavam sobre o casal que desafiou a sociedade paulistana, Bruna e Gustavo compartilhavam a certeza silenciosa de que haviam encontrado o verdadeiro significado do amor. Não como um conto de fadas ou uma fantasia distante, mas como uma força transformadora, capaz de curar feridas, derrubar muros e construir futuros onde todos os sonhos, por mais improváveis que pareçam, têm a chance de florescer. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Bruna e Gustavo tenha tocado seus corações. Para embarcar em mais jornadas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial, com histórias igualmente cativantes. Encontrem o